Boa noite, pastor. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite, Nicolas. Paz do Senhor Jesus. Como está? Tudo bem? Amém. Tudo bem, graças a Deus. Pastor, eu tenho que confessar algo para o senhor. Esses dias eu estava vendo um TikTok e aí eu vi um TikTok seu mais novo. Não vou falar, né, eu acho que está com como é que fala? O suporte aí está dando um certo eco. Se conseguir mexer um pouquinho o celular, eu acho que vai melhorar. Calma, acho que agora eu acho que vai melhorar. Não, acho que ainda está. Tá, eu volto. Acho que deu. Deu. Melhorou. E aí não vou falar mais baixinho, porque a gente é baixinho, né? Mais novo, o senhor estava mais novo. E estava ministrando ali, eu falei, cara, quando eu fizer uma live com o pastor, eu quero perguntar para ele, assim, um pouco de como foi, né, o encontro com Jesus, se ele nasceu numa igreja cristã, né, num lar cristão, porque realmente me tocou, porque eu falei, caramba, bicho, ele não ouvia, ele não sei quantos anos ele tinha, não sei se era 12, 13 anos, mas eu falei, rapaz, o homem já. Eita, o pastor saiu. Ixi, pastor, volta aí, pastor. Ele deve ter clicado sem querer. Deixa eu colocar de novo aqui, peraí. Eliseu, deixa eu chamar ele aqui. O pastor falou, ah, quer saber? Voltou? Aí, voltou. E o áudio, como é que tá aí agora? O áudio, Para mim tá ok. deixa eu ver, pra mim, 1, 2, 3, som. Acho que tá dando. Não, acho que tá bom agora. É porque tem hora que fica dando uma, tipo uma. Como faz tipo um eco pra mim. Mas agora eu acho que ficou de boa. Enfim, e aí, pastor, aproveitar antes do senhor, obviamente, da administração, de contar um pouco da sua história. Eu acho que testemunhos, né, enriquecem a nossa vida. E para quem tentando ir agora não sabe o que está acontecendo, a gente está no 13º dia, né, de oração e jejum pelo nosso país. Não por um político, não por um partido, mas por todos que compõem o nosso país. Ou seja, também estamos orando por políticos, também estamos orando, né, por pessoas que estão em posições de autoridade, mas cada um aqui tem contribuído, assim como um corpo, né, com uma função. Tem gente que já orou aqui, né, por cura, tem gente que orou por libertação, tem gente que orou por misericórdia, né, tem pessoas que oraram por justiça. Então nós estamos nessa toada, é nesse espírito que nós estamos chamando aqui pessoas para poder orar, poder falar um pouco de oração, para que a gente consiga, né, colocar as pessoas em oração durante 21 dias aqui no nosso país. Então, pastorzão, fique à vontade aí. Eu nasci num lar evangélico. Meus pais me instruíram no caminho do Senhor desde a infância. Meu pai costumava, antes de dormir, lá na cidade de Ilhéus, Bahia, antes de dormir, meu pai gritava da cama dele, Salmo 23, e eu e meus 5 irmãos, deveríamos falar o Salmo 23. E ele perguntava um outro capítulo de um outro livro da Bíblia e a gente falava. Assim eu fui me apaixonando pelas escrituras, pelas histórias da Bíblia Sagrada. Com 5 anos de idade, no dia do meu aniversário, meus pais não tinham como me dar um presente, e eles assumiram isso e pediram que eu fosse orar na igreja, na reunião da escola dominical. E lá eu pedi um presente para Jesus, eu pedi para ser batizado no Espírito Santo. E lá, naquela manhã, eu fui batizado. E, milagrosamente, o pastor já tinha mandado me pegar no colo para orar por mim. E depois que ele orou, eu fui cheio do Espírito Santo, comecei a falar em outras línguas. Ele me deu o microfone e profetizou sobre a minha vida que ali Deus estava levantando um novo pregador para o Brasil. Milagrosamente, eu comecei a falar os versículos que meu pai me ensinava. A partir dali, eu comecei a ficar conhecido como pregador mirim. Com 7 anos de idade, eu comecei a cumprir agendas em congressos de crianças na cidade de Ilhéus. E minhas primeiras agendas foram em círculos de oração. Irmãs que se reuniam pela manhã em muitas igrejas. E assim eu fui me desenvolvendo, cercado de oração. Com 12 anos de idade, eu saí da cidade de Ilhéus, vim morar em Brasília. Um casal me hospedou, irmão Erasmo, irmã Glória. Eu orei, eles oraram. Minha mãe me permitiu morar com eles até os 15 anos, eu morei lá. Depois mudei para outro setor em Brasília. O Ministério da Pregação foi desenvolvido. Com 20 anos eu casei. Estou aqui em Goiânia hoje
co-pastor na Assembleia de Deus, Campo Central, casado, pai de 2 filhos e fazendo a obra de Jesus. Amém. Glória a Deus, pastor. A gente sempre pede aqui, né? Não pede, né? Mas as pessoas que entram aqui têm dado uma palavra a respeito, né, da oração. Depois, logo em seguida, né, a gente tem encaminhado para a gente orar, né, pela nossa nação. Então, é que você fique à vontade para poder fazer uma das duas coisas. Se já quiser já jogar para oração, por mim tá tudo bem. Mas também, se não quiser dar uma palavra também, pode ficar à vontade. Esse momento aqui a gente está fazendo um momento assim. Muitas pessoas têm mandado comentários, né? Principalmente aqui na live, depois que acaba a live, assim, nossa, eu nunca orei por tantos dias. Nossa, eu nunca soube como orar. Ou eu estava desesperançoso, estou esperançoso. Eu não tinha um relacionamento com o Cristo como deveria, estou aprendendo a como ter. Então, graças a Deus, não tem sido somente um momento de orar e mandar as pessoas embora, mas tem tido uma continuidade, né? As pessoas têm sentido uma eficácia nisso no dia a dia, porque hoje está tão corrido, né? Por mais que, se eu não me engano, foi John Piper, né, que disse isso, falou, olha, Twitter, Facebook, Instagram, está aí para poder provar, né, no fim dos tempos, que você não orou por falta de tempo. Então, esse momento aqui, talvez, para várias pessoas, tenha sido um refúgio de um dia a dia tão corrido, poder chegar aqui e ouvir uma palavra diferente, né, que o mundo tem jogado, né, durante as 24 horas ali do dia. Então, fique à vontade, o que o Senhor coordenar, direcionar, estaremos aqui fazendo também. Amém. Filipenses capítulo 4, mesmo em cadeias, Paulo, o preso, vai falar a um povo livre como eles poderiam vencer as ansiedades da vida. Existem pessoas com vários tipos de ansiedade. A gente percebe ansiedades ministeriais, sentimentais, familiares, materiais e assim sucessivamente. Paulo, no capítulo 4, ele deixa transparecer um de seus métodos para que as suas preocupações humanas, os seus anseios humanos, a sua dificuldade pessoal por amor ao Evangelho fosse superada. No capítulo 4, ele inicia: portanto, meus amados irmãos, permaneçam firmes no Senhor. Amo vocês e anseio vê-los, pois vocês são minha alegria e minha coroa de recompensa. Ele está preso, limitado, ambiente estreito, fétido. Os crentes para quem ele escreve estão livres, podem ir e vir como bem quiser, mas é esse Paulo preso, limitado fisicamente, quem escreve para gerar paz no coração de quem está livre fisicamente, do lado de fora. E o que dentro de Paulo faz com que ele tenha tanta firmeza? Ele diz que ama a igreja, ele tem um compromisso com a igreja e ele deseja estar com a igreja. É isso que ele diz no primeiro versículo. Eu amo vocês, meus irmãos, e eu anseio vê-los. Paulo, mais que ninguém, poderia, naquele momento, saber dos problemas eclesiásticos. Amém. Eu acho interessante, pessoas dizem que se afastaram da igreja por causa dos problemas nela. E Paulo, que escreveu cartas para resolver problemas na igreja, anseia, está sempre junto com a igreja, envolvido e comprometido com a igreja. Porque Paulo entendia, se eu estou na igreja só para ver os problemas dela, eu sou o pior problema nela. Mas mesmo sabendo os problemas nela, Paulo os amava e se deixava ser um instrumento de Deus para a transformação da igreja. Ele, sabendo desse problema de ansiedade, ele diz: vocês são meus irmãos, eu amo vocês. Vocês são a minha alegria. Ele está dizendo, há momentos aqui em que eu posso me entristecer, choro, porém, vocês me alegram. Eu saber que a igreja está se desenvolvendo, caminhando, lutando, isso é a minha alegria. Paulo se alegra na existência da igreja. Paulo se alegra com a perseverança
apesar das dificuldades que a igreja enfrenta. Aquilo que te alegra determina onde está a fonte da sua alegria. A igreja noiva do Cordeiro é a alegria de Paulo. Só quem congrega sabe disso, irmão. Como é bom, como é suave, como é comparado ao óleo que cura nós vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Paulo chama a igreja não apenas de amados e de sua alegria, mas ali, naquele ambiente onde ele poderia estar simplesmente entristecido, ele diz também, vocês são a minha coroa. Por que ele diz que a igreja é sua coroa? Ele sabe que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele plantou naquela igreja, ele trabalhou por aquela igreja, ele se esforçou por aquela igreja. Esse é um método paulino de se vencer a ansiedade. Você ser um instrumento de bênção na vida das pessoas. Ele só pode dizer que a igreja é a garantia da sua coroa, porque ele trabalhou com ela, ele trabalha por ela e ele trabalha em comunhão com ela. Ele diz no versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Ele está pedindo à igreja que se regozije. Paulo, o preso, repito, Paulo, o preso, no ambiente de muitas tristezas, ele está ordenando, isso aqui é uma ordem apostólica, Nicolas, alegrem-se sempre no Senhor. Faça de Deus a fonte perene e permanente da sua alegria. Se conecte com os homens e mulheres de Deus. Se conecte com as escrituras, palavra de Deus. Se conecte a Deus em oração. E esse Deus que é amor alegrará a sua vida. Ele é a fonte da nossa alegria. Na minha versão diz, repito, alegrem-se sempre. Aí alguém diz, mas Elias se abateu. Ana se entristeceu. Tanto Elias quanto Moisés pediram a morte. E a gente tem que respeitar o gênero literário da Bíblia. 1 Reis 19 narra a história de Elias. É uma história. 1 Samuel 1 narra a história da tristeza de Ana. É uma história. Aquilo ali está falando que nesse mundo quebrado, todos nós enfrentaremos tristezas, dificuldades e lutas. Mas não está te ordenando a viver lamentando. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Elias. Não está te ordenando a orar pedindo morte como Moisés. As cartas paulinas são ordens divinas a nós. E a ordem está aqui. Se alegre sempre. Cuidado com a música que você escuta, cuidado com o livro que você lê, cuidado com o tipo de gente que te aconselha, cuidado com quem anda contigo. Porque existem pessoas que são bloqueios de alegrias em nossa alma. Alegrem-se sempre no Senhor. Ele diz ainda no versículo de número 5, lembrem-se, perto está o Senhor. Lembrem-se, o Senhor vem em breve. 48 mil pessoas nos assistindo e eu vos digo, as tristezas que enfrentamos é a prova de que a nossa cidadania não é aqui. Como Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 3, a partir do versículo 20, nós aguardamos a cidade que desce dos céus, na companhia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se esse mundo é sua alegria, se esse mundo é sua paz, se esse mundo, se nele estão todas as suas riquezas, o inferno não será simplesmente juízo, mas também recompensa pela justiça divina por aqueles que se encheram tanto das alegrias dessa terra que Deus os entregou aos seus prazeres. Agora, quando cada vez a gente se abate com as tristezas da terra, o céu é a nossa maior alegria. Então Paulo consola a igreja dizendo, perto está o Senhor. Eu vejo por trás dessas palavras de Paulo, depois que ele ordena que a igreja se alegre e diz, perto está o Senhor, ele diz, se eu estou dando essa ordem apostólica de vocês se alegrarem e vocês continuarem enfrentando as tristezas na vida, não desistam de Jesus. Porque a tristeza com Jesus é melhor do que a alegria lá do mundo. A alegria lá do mundo é passageira.
E quando Jesus vier, ela vai se transformar em tristeza eterna. Amém. A tristeza na igreja é passageira. E aquele Senhor que está perto de voltar, quando ele vier, as tristezas se transformarão em alegria eterna. Então ele consola a igreja dessa maneira. Perto está o Senhor. Eu gosto de ler Paulo, Nicolas, consolando a igreja. Eu amo isso em Paulo Brasil. Paulo consola a igreja falando da vinda de Cristo. Enquanto o estudo escatológico, enquanto o livro do Apocalipse assusta muitas pessoas, biblicamente falando, o estudo escatológico, o estudo da vinda do Senhor é para a alegria da igreja. Não é a primeira vez que Paulo consola a igreja com termos escatológicos. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele fala sobre a vinda do Senhor. Ele diz, não fiquem sem esperança como aqueles que não conhecem a Deus. Porque dada a palavra de ordem, com a voz de arcanjo, o Senhor virá nas nuvens, com alarido, a voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em comunhão com Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Depois os vivos, nós os vivos, subiremos juntamente com eles e encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Aí Paulo conclui assim, ó. Consolai-vos uns aos outros. Com essas palavras, Paulo consola a igreja militante através da palavra da vinda do Senhor. Jesus também consolou a igreja desse modo no Evangelho segundo escreveu João. O mundo se alegrará, vocês lamentarão. Mas em breve, um dia, a vossa tristeza será transformada em alegria. Um desses dias profetizados, prometidos por Jesus, é o dia da sua vinda. Essa é a nossa maior esperança. Amém. É o nosso maior consolo. O reino de Cristo que se estabelecerá sobre a terra. Aí agora ele fecha, versículo 6. Não andem ansiosos com coisa alguma. Você tem uma igreja que te ama, versículo 1. Você tem uma igreja onde você pode servir e nesse serviço, nela, você tem a garantia da sua coroa. Ele diz no versículo 4, vocês têm uma fonte eterna de alegria que é Deus. Depois ele diz, vocês sabem que ele está vindo. Então, não vivam ansiosos por nada. Não viva com excesso do ontem e não antecipe as preocupações de amanhã. Gente, é uma ordem bíblica e apostólica. Não ande ansioso com nada. Talvez você está assistindo e está dizendo assim, meu Deus, hoje eu estou igual Ana, atribulada. Senhor, hoje eu estou igual Elias, atribulado. Senhor, eu estou igual Moisés, atribulado. Moisés pediu a morte, Deus levantou 70 homens e profetizaram, e ele se animou. Elias pediu a morte, Deus tinha mais 7.000, mas mesmo assim Deus foi atrás dele na caverna. Ana estava atribulada e Deus usou a boca do próprio sacerdote para consolar o coração dela. Porque a ordem de Deus não é para você desistir da vida. A ordem de Deus é, não deixe as preocupações da vida dominarem o seu presente. Não viva o hoje sufocado pelo ontem e pela manhã. Como é que eu faço isso, Paulo? Como é que eu faço isso, pastor? Se conecte à igreja do Senhor. Trabalhe na obra de Deus. Creia que Jesus vem e a recompensa maior, a alegria maior, o prazer maior vem nele, com ele. Como é que eu faço isso? Ore. Versículo 6. Não ande ansioso com nada. Antes da ansiedade te dominar, antes de chutar o pau da barraca, antes de chutar o balde, orem. Eu estou com uma versão muito atualizada, eu sou meio antigo para muitas coisas. Eu também estou assim na leitura da palavra. Rapidinho. Eu gosto da King James para trás. Isso. Eu não gosto daquela que são, sabe? Muito atualizada, não. Versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo. Nicolas, eu estou me sentindo
na igreja aqui com 48 mil pessoas. Então, Amém. vou te pedir para repetir. Diga aí, em tudo. Diga, Nicolas. Em tudo. Ok. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Irmão, se você diz assim, eu não falo tudo porque ele sabe tudo. Tá, você está entendendo muito da onisciência, mas você está desprezando a onipotência, está desobedecendo uma ordem clara. Amém. Antes, sejam as vossas petições em tudo conhecidas, expressadas, abertas diante de Deus pela oração e pela súplica. Cutuca o irmão, tá comentando aí, ó. Cutuca o irmão do lado. Isso é chato que só a graça. Mas vamos lá. Quando Paulo diz, ore por tudo, em tudo, sejam conhecidas as vossas petições. Comenta aí, gente. A paz vem quando a gente ora. Amém. Ô, gente, isso é adequado para nós. Amém. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ou você crê ou você não crê. A paz é pavimentada no caminho da oração. Ele usa 3 termos: oração, súplica, petição ou pedido. Oração aqui é devoção geral. Oração aqui na linguagem de Paulo é o culto, a adoração. A súplica sugere humildade. É você reconhecer que quando você ora, você não está no trono. Você está no pó. Você precisa. Você é o dependente. É o Abraão, amigo de Deus, dizendo, Senhor, permita-me falar mais uma vez, porque eu sou pó e cinza. Amém. Mas eu tenho acesso como a oração do Pai Nosso. Sim, é Pai Nosso, que está no céu, com o nome santificado. Você não ora para mandar em Deus. Você ora se submetendo à vontade de Deus, como já foi dito pelo pastor Jairinho. Então, a súplica sugere a humildade. Você é suplicante, você não faz exigência. Se fazer isso, tu já entra em guerra consigo mesmo e com os princípios da palavra. Só que Paulo usa um outro termo, petição. Petição, o que é a petição? É um pedido, mas será que é só pedido? Não. No termo que Paulo usa para petição, ele está dizendo pedido específico. Amém. Nicolas, é pedido específico. É colocar na oração os detalhes de nossos problemas. Intencional. Intencionalmente. Eu já até pedi perdão à minha esposa. Eu via a Luana, a gente começa a orar e tal. Aí de repente eu via a Luana orando por cada coisa e eu me pegava rindo. Ela, por que você tá rindo? Eu falei, meu Deus, para que tanto detalhe? Tu vai perturbar Deus com isso, Nicolas. E a gente chegava na igreja do jeito que a Luana pediu, Deus fazia. Como a Luana clamou, Deus respondia. Amém. E aquilo me envergonhava. E eu estudando as cartas, é isso que Paulo está dizendo. Petição específica. Amém. Aí, ó, Lucas 18:41. Quando o cego clama, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus perguntou assim para ele no versículo 41. O que você quer que eu lhe faça? Aí o pastor Cláudio Duarte brinca, né? Já pensou se o cego responde, eu quero um cão-guia? Parece sacanagem, né? Poxa, eu tô cego, Jesus. Você quer que o quê, né? O que eu quero? É óbvio, né? Mas o que Jesus quer do cego? Pedir misericórdia não é oração específica. Amém. Porque todo mundo aqui na multidão precisa da minha misericórdia, filho de Timeu. Pedir bênçãos. Todo mundo aqui. Senhor, me abençoe. Rapaz, teu filho já é uma bênção. Tu já está abençoado. Próximo. Irmão. Então, o que você quer que eu lhe faça? Porque é o seguinte, se ele fala, eu quero ver, ele está confessando para a multidão que ele não pode mais pedir esmolas. Depois de curado, ele vai ter que trabalhar para se sustentar. Então, seja específico, porque a minha resposta também responsabiliza. Eu vou te curar e ao mesmo tempo te responsabilizar. Quando o vinho acabou em João 2:3, Maria não chegou diante de Jesus, ajude-nos. Não, ela foi específica. Não tem
namoradinha da família, que vergonha meu. Ah, tem misericórdia, pensa uma luta. Porra, agora vai ser mais uma, porra. Não, ela chega e diz assim, não tem mais vinho. Ela foi específica. Jesus no Getsemane. Pai, afasta de mim este cálice específico. Lucas 11:5. Na parábola do amigo que pede pão. Olha o amigo pedindo, fazendo um pedido específico. Amigo, empreste-me 3 pães. O cabra foi específico. Sim. Agora, por que Paulo nos está mandando ser específicos? Primeiro, a oração específica é uma oração séria. Amém. Um exemplo, se eu falar assim para você, eu vou passar na sua casa um dia desse. Falou. Mas se eu falar assim para você, tal hora, em tal dia, eu estarei na sua casa. Eu fui específico. E você vai me levar a sério. Sabe quando você ora e diz, e que Deus abençoe Deus e perdoe os pecados de Jesus, amém? Jesus abençoe o Senhor. Ou seja, é alguém que não ora com seriedade. Oração específica. Segundo, a oração específica é uma oportunidade para você ver Deus agir. Eu estou encerrando já. O exemplo de Gênesis 24. O servo de Abraão indo trazer uma esposa para Isaac. Cara, ele para e ora de modo específico. Senhor, eu estou aqui na entrada dessa cidade, à beira dessa fonte. Eu peço ao Senhor que me dê a seguinte graça. A mulher que descer para tirar água, e eu lhe pedi água, e ela me oferecer água, e oferecer aos camelos, essa é a mulher escolhida para o meu senhor Isaac. Amém. Aí vem Rebeca, pega a água, ele vai nela, olha que ele fez uma oração específica, e diz, dá-me água, ela bebe, meu senhor. Tendo ele acabado de orar, ela começa a servir os camelos. Eu também vou servir aos camelos. Quando ela se vira, ele está agradecendo a Deus de joelho. Por quê? Porque ele fez uma oração específica, ele teve a oportunidade de ver Deus em ação na vida dele. Sabe, irmão, quando você faz uma oração específica, Deus respondendo conforme a vontade dele, no tempo dele, você vai ter o seu testemunho pessoal. Você vai dizer, Deus me ouviu, Deus agiu na minha vida. A Luana me conhecia e eu não a conhecia. Porque quando ela me conheceu, ela estava representando o Irã. Então ela estava com a boca toda fechada. Eu só vi pelos olhos. Ela foi me cumprimentar na porta lá da igreja. A partir daquele dia ela começou a orar por mim. Eu voltei para Brasília e nunca mais a encontrei. E ela foi para o joelho, pedindo a Deus que me trouxesse de volta na igreja dela e que eu a enxergasse de um modo diferente. Ou seja, que eu me apaixonasse por ela. E aí, meu irmão, a Luana orou 3 anos e meio a 4 anos. Quando nos encontramos, vou resumir, ela disse que tinha feito uma carta para Deus e ela orava com essa carta. E na carta ela foi específica. Senhor, eu quero um homem que não me deixe em casa para ir jogar futebol. Aí eu disse, eu não sei jogar bola. Ela disse, eu quero um homem que não seja muito maior que eu. Eu disse, só a gente é o pau do meu tamanho. Senhor, eu quero um homem que goste de usar terno e gravata. Isso é eu. É eu. Ou seja, Nicolas, a Luana foi específica. Amém. Na sua oração. Olha a conclusão disso aqui, pessoal. Quando Paulo manda a gente suplicar, orar, apresentando as nossas orações de modo específico, confiando no tempo e na vontade de Deus, ele conclui assim, deixa eu ir para a minha versão aqui mais antiga, para a gente encerrar a live. Depois que ele fala sobre a oração no versículo 6, e olha o resultado no versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além do entendimento do psicólogo, do psicanalista, do psiquiatra. A paz de Deus que vai além da mentalidade humana, vai guardar o seu coração. Eu não sou contra você procurar psicólogo nem psiquiatra não, tá, meu irmão? Eu estou dizendo que a paz que vem de Deus, prometida no texto, excede todo entendimento humano e guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo. Aí você está me ouvindo dizendo, pastor, falar é fácil. É porque o pastor aí não sabe o que eu estou pensando. Deixa eu te falar. A graça não te exigirá nada
sem te capacitar a cumprir o que a Bíblia quer que você cumpra. Por que que eu estou dizendo isso? Se o texto está dizendo que se você orar, confiar, a paz de Deus virá sobre ti, é porque a Bíblia garante isso. Por favor, confira no texto que você está meditando. Versículo 7 é a paz de Deus que vem a você. Versículo 9 é o Deus da paz que será Amém. convosco. Pastor, como eu consigo isso, pastor? Versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pastor, como eu consigo amar a minha igreja, me alegrar na igreja, crer que o Senhor está perto e vencer as minhas ansiedades orando, pastor? Versículo de número 23. A graça do Senhor Jesus seja com todos nós. Ele vai te dar graça para você ser uma bênção na sua igreja. Ele vai te dar graça para você se alegrar nele. Ele vai te dar graça para você viver uma vida de oração. Ele vai te dar graça para vencer a ansiedade do seu coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, quem não está aqui, né? A gente tem um estádio lotado aqui, ó. E quem não está aqui realmente perdeu uma palavra. Ó, Tá bom, Vaso, vaza. amém. Amém. Já não tenho medo dele, tá bom, amém. Quem não está aqui realmente perdeu. Graças a Deus, isso aqui vai ficar gravado, né? A gente disponibiliza depois. Mas quando você estava dizendo aí a respeito da questão da oração, eu aprendi muito, né, com o livro A Quarta Dimensão, onde eu pude, não sei se você já leu A Quarta Dimensão, né, que é do Pin Yong-chul, acho que é o nome dele, é esse mesmo. Pan Yong-chul, isso, né, que é o sul-coreano, é a maior igreja, né, do mundo é lá. E a Quarta Dimensão ela fala exatamente isso, da história de um homem, né, dele, onde ele pede 3 coisas específicas para Deus, que é uma escrivaninha, uma bicicleta e uma outra coisa que eu esqueci. E ele pedia para Deus, assim, Deus, eu quero uma escrivaninha, não sei o que, não sei o que. E Deus fez exatamente essa pergunta para ele, olha, tem várias bicicletas, tem várias escrivaninhas. Qual exatamente você quer? E, cara, é tão incrível o testemunho dele que ele começa a orar específico. Eu quero uma bicicleta dessa cor, eu quero uma escrivaninha dessa cor, dessa forma. E, e ele recebe isso assim de formas inusitadas. Então, assim, eu acredito que isso foi muito importante que você disse com relação a você ser intencional, porque quando você pede algo específico, não pede algo específico, uma benção, qualquer benção serve. Então fica aquela coisa assim, você chega numa loja e fala, olha, eu quero uma blusa. Qualquer blusa que trouxer para você, você vai vestir. Mas quando você pede algo intencional, você fala, poxa, foi exatamente isso que eu pedi. É gratificante, você vê, acima de tudo, também o cuidado de Deus. Eu já tive experiências assim também de pedir um estágio exatamente do jeito que eu queria, mas assim, com relação ao local, que eu falei assim, Deus, eu já fui em tantas entrevistas de emprego, de estágio, mas assim, eu não gostei da entrada do prédio, achei o lugar meio fechado. Deus, me dá um lugar onde, sabe, seja a coisa mais clara, seja num lugar melhor. E aí, quando eu cheguei no lugar, eu falei, bicho, é aqui. E aí eu fui contratado. Com a minha esposa também foi do mesmo jeito, bicho. Eu pensei, falei, cara, eu quero isso, isso e isso, entendeu? E aconteceu. Então, assim, eu acho legal, porque quando a Bíblia diz para sermos intencionais, ela está querendo dizer exatamente isso. Ontem eu li aqui uma frase de Spurgeon, e eu vou até lê-la aqui novamente, que diz exatamente com. Ah, não foi essa Bíblia que eu anotei, não, foi outra. Que ele fala: olha, a gente lê sobre o que Deus é na Bíblia e a gente acredita que não é bem assim. A gente lê as afirmações bíblicas e a gente acha que é piada. Ou seja, a gente acaba subestimando o poder do evangelho. Então, se Deus de fato, né, a Bíblia diz que, olha, se você honrar pai e mãe, seus dias serão acrescentados aqui na terra, leve isso como uma verdade, não somente uma suposição. É real isso. E é muito, muito melhor, né, do que você contar um milagre a você viver um. Eu não posso contar aqui exatamente o milagre que eu vivi, vai ter um momento certo para eu poder contar isso, mas foi extraordinário, foi exatamente da forma como eu pedi.
Então, inclusive, quando eu estava em Dubai, olha que loucura. Eu estava no shopping, no maior shopping do mundo, eu fui lá só para ver mesmo, porque não consegui comprar nada. Tava andando de boa, do nada eu escuto assim, Nicolas. Eu olhei assim e falei, não, tá de sacanagem, né? Aqui em Dubai, aqui. Nicolas! Aí eu parei assim, olhei para trás, tava eu e o Sérgio, amigo meu. Eu olhei assim, o cara me parou e falou assim, caramba, bicho. Eu tava para ir embora, mas o Espírito Santo falou para não ir embora. Eu não tava entendendo por que tô aqui no shopping. Quando você apareceu, eu entendi. E esse cara me entregou uma palavra surreal, foi entregando, entregando, entregando. E ele falou: olha, durante os próximos 5 anos, vão ter pessoas que vão honrar a tua vida financeiramente. Você não vai ter nenhum tipo de prejuízo. Você não vai passar por problemas financeiros. Vão ter pessoas que vão honrar a sua vida financeiramente. Não se preocupe com a sua vida financeira, porque Deus vai te honrar. E aí, o meu amigo, inclusive, que não, assim, é cristão, mas ficou meio assim, falou assim, cara, crente é assim mesmo, assim, eles fazem essa, tipo assim, essa loucura assim mesmo no meio do shopping. Eu falei, cara, é assim. E graças a Deus, não tem me faltado nada. Eu tive experiências com o Senhor em termos financeiros, de perseguição da minha igreja, e Deus levantar pessoas para poder abençoar financeiramente. A gente conseguiu mudar para outra igreja maior, sabe, que alcança mais pessoas. Graças a Deus não tem faltado nada para mim. Então, assim, eu pude viver isso. E, puxa, que vontade de poder contar aqui, mas vai chegar o momento certo de eu contar de que foi inacreditável, pastor, a forma como recursos chegaram para mim, específico de uma pessoa. Eu não conseguia parar de chorar. A pessoa falou comigo: olha, eu não te conheço, eu nunca ouvi falar em você, eu nem viria aqui. E foi no dia que eu passei mal, depois da administração da Lagoinha, e eu fui para casa, e ele é médico, e ele disse: olha, Deus falou comigo para poder te entregar algo, mas como você foi embora do culto, eu achei que não era para você. E aí, no outro dia, eu postei um stories falando, pessoal, não consegui ficar no final do culto porque eu tava passando mal. E por isso que eu não fiquei para tirar foto com todo mundo, eu sempre fico e tal, mas enfim, só falando que eu tava passando mal. A esposa dele viu e falou assim: amor, você é médico, vai lá. E aí o pastor ligou para ele e ele foi lá me encontrar. Ele me examinou, falou assim: não, você tá com isso, isso e isso, toma um remédio, mas agora eu vou te falar exatamente o porquê, o que que eu vim fazer aqui. E falou: olha, eu tenho um bem que eu já pensei em dar para várias pessoas, mas eu nunca deu certo. E eu não sei o que que você tá passando, eu não sei o que que é, mas Deus tá falando para eu te dar isso. Cara, e nisso, chorando absurdamente, porque era exatamente no momento onde a minha igreja tinha acabado Meus pais. de ficar fora, de um cara perseguir, saber que eu era de lá. A gente estava digamos, de aluguel na igreja que era do meu avô, na Assembleia de Deus, fundada pelo meu avô na Cabana, na favela onde eu nasci. A gente estava lá meio que de aluguel lá. E ele não sabia de nada disso, cara. Ele não sabia de nada disso, pastor. E eu olhei pra ele, cara, chorando, e falei assim: você não sabe de nada? Ele falou: eu não sei, eu não te conheço. Eu te conheci ontem. Eu não te sigo, eu não sei quem é você, cara. Ele falou assim comigo. E eu falei: pastor, eu sei por quê. E aí eu contei toda a história pra ele. E assim, isso mudou toda a nossa história, assim, como igreja, enfim. Então, nisso eu vou cuidar de Deus absurdo. E esse cara, esse doutor, ele é uma das pessoas, sinceramente, mais próximas que eu já vi do Senhor. Sabe aquele tipo de gente que você quer mostrar para todo mundo assim? Falou, nossa, eu preciso conhecer o cara. É esse cara. Então, assim, só dando um breve testemunho aqui, porque encaixou perfeitamente com aquilo que o senhor disse. E vamos caminhar aqui, pastor, para oração, né? Para que a gente. Oi, rapaz, você tá bom? Dá um oi pra galera aí, ó. Fala assim, graças paz, galera. Fala, paz. Paz do Senhor pra você também. Papai orar, papai não pode orar com o dinossauro aqui. Vai lá pra sala com o dinossauro pro papai orar rapidinho, depois o papai vai te buscar lá. Esse não é filme de dinossauro, é desenho. Então tá bom, desenho do dinossauro, isso. Vaza, vazinho. Pastor, vamos orar então, para que a gente tenha orações intencionais, para que tudo que o senhor disse aqui
não seja somente uma semente em terra, mas seja uma terra fértil, né, que dê frutos e que a gente conseguisse colocar isso no nosso dia a dia. Amém? Vou fechar só os comentários aqui, pessoal, para que você não se perca aí em comentários, tá? Para que você não se para que você não se distraia com nada. E assim que o pastor dizer amém, vou voltar aqui nos comentários. E não fica olhando aqui para a live, não. Fecha também o seu olho aí, vai ouvindo a oração, porque nós estamos aqui com muitas pessoas, com um clamor. O Espírito Santo está aqui e ele quer a sua oração intencional e séria. Amém. Eu quero iniciar essa oração com Mateus capítulo 6, na versão A Mensagem de Eugene Peterson, quando diz assim: Nosso Pai do céu, revela-nos quem tu és, dá um jeito neste mundo, faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com 3 boas refeições. Nos preserva perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém e amém. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estende sua mão sobre nós, teu povo, teus servos, teus filhos. Senhor, essa nação precisa da sua graça, do seu favor. Estende a mão poderosa. Levanta homens justos que, como Daniel, influenciem a política com palavra de sabedoria. Homens como João Batista, que denunciava até publicamente os males do governo de seu tempo. Homens como Paulo, que diante do líder pregou a ele o arrependimento, o domínio próprio, o juízo vindouro, ao ponto daquele líder tremer, ficar com medo. Da graça a Nicolas e a outros. Investe-os de coragem, autoridade, levanta-os na força do teu poder, na dependência do teu espírito, que não abram mão da verdade do Evangelho, independente da posição em que o Senhor os colocou. Nós te pedimos e te agradecemos, porque a sua graça nos alcançará. O Senhor destronará os homens maus, os perversos. O Senhor exige amor da igreja em Éfeso, mas elogia o ódio que ela tinha por um sistema que quebrava os princípios de Deus, a doutrina dos nicolaítas. O mesmo Cristo que exigiu amor, também elogiou o ódio, a atitude certa diante das coisas erradas. Levanta, Deus, pessoas que odeiem o que o Senhor odeia e que amem o que o Senhor ama. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, pastor. Muito obrigado aí por esse momento. Te agradeço. Essa é minha digníssima. Oi! Olá, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Um abraço, pessoal. Um abraço, Nicolas. Deus abençoe vocês aí, pastor. Muito obrigado. Sei que, poxa, passamos aqui um pouco aqui do tempo. Sei que tem família, sei que tem menino. E a vida é corrida, mas obrigado por ter tirado um tempo para poder estar aqui conosco. Que Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, às 22 horas. Um abração aí. Um abraço.